uma das vozes mais icônicas da era Motown e que frequentemente vai ser lembrada pelo dueto que fez com Marvin Gaye na música Ain't No Mountain High Enough. Mas por trás dos holofotes, das paradas de sucesso, essa cantora sofreu muito com tragédias e lutas pessoais. E é sobre o lado obscuro da vida de Tammy Terrell que a gente vai falar hoje aqui no Bia Apresenta. Roda a vinheta. Olá, bem-vindos ao Bia Apresenta, eu sou a Bia, espero que todos vocês estejam bem, muito obrigada por vocês estarem aqui me assistindo. E se você está procurando um conteúdo musical, um canal que tenha um conteúdo legal sobre Rhythm and Blues, Soul, Black Music, você está no lugar certo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ajuda a Biazinha aqui a alavancar o canal, a gente crescer junto, curta o vídeo, compartilhe, comente e vamos aumentar nossa comunidade de apreciadores da música black, da soul music, do rhythm and blues. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa cantora Tammy Terrell. Ela foi uma cantora da era Motown, mas que sofreu muito com tragédias pessoais. Ela teve muitos problemas na vida dela. A vida dela não foi só brilho nem holofote. Mas, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tammy Terrell nasceu no dia 29 de abril de 1945. Ela nasceu como Thomasina Winfred Montgomery, filha do político Thomas Montgomery e da atriz Jenny Montgomery. As pessoas falam uma atriz fracassada, mas eu não acredito que seja assim. É uma atriz que não despontou para o sucesso, que foi a mãe dela, mas não uma atriz fracassada. Enfim, o casal estava esperando um menino, eles iam colocar o nome de Thomas, porém veio uma menina, então eles colocaram como Thomasina Winfred Montgomery. E ela começou a ser chamada na família como Tommy. Ela despontou, a parte musical dela começou a aflorar muito cedo. E antigamente as pessoas colocavam seus filhos eles colocavam para cantar no coral de igreja, que é a carreira de muitos artistas negros começou assim, nas igrejas. Então os pais colocavam as crianças para poder cantar no coral da igreja e eles iam tendo aquele amor pela música. Foi o que aconteceu com a Tammy Terrell. Então, aos 3 anos, os pais dela já colocaram ela na aula de piano, dança e canto. E aos 11 anos ela já começou a fazer as primeiras apresentações dela em shows de talento. Aos 13 anos de idade ela já estava fazendo performances ao vivo e ela abria shows de artistas já estabelecidos, como a Patti LaBelle, por exemplo. Em uma dessas apresentações, ela chamou a atenção do produtor musical Luther Dixon, que era dono do selo Scepter, e convidou para ela assinar um contrato. Ela já assinou o contrato como Tammy Montgomery. Ela mudou o nome porque ela não era feliz com o apelido Tommy, como ela era chamada, porque ela soava muito masculino. Então, inspirada numa canção da Debbie Reynolds, que se chamava Tammy Ian Bachelor, ela preferiu mudar o nome dela para Tammy, e aí ficou Tammy Montgomery. Tammy lançou 2 singles por esse selo, mas que não tiveram nenhum muito impacto assim na esfera musical. Mas ela estava experienciando a popularidade das performances ao vivo que ela fazia. E concomitantemente com esse sucesso que ela estava experienciando, ela sofria também com uma luta pessoal, porque ela tinha a mãe dela sofria de um problema mental e a mãe dela estava numa instituição psiquiátrica, então assim, ela tinha que cuidar de si mesma e ainda administrar essa questão da mãe dela nessa instituição psiquiátrica. Ela praticamente que passou a adolescência dela toda sem contato com a mãe, porque a mãe sofria com esses problemas mentais e precisava de tratamento. Um pouco antes da Tammy despontar para o sucesso, aos 11 anos de idade, ela sofreu um ataque. Ela estava voltando da escola e ela acabou sendo atacada por 3 garotos e sofreu Depois disso, ela começou a se sentir mais deprimida, ela começou a questionar o valor dela
como uma mulher, como uma adolescente, como uma futura esposa, como uma futura mulher. Ela começou a questionar até essas questões. E aí começaram as dores de cabeça, que ela sempre associou como se fosse um problema emocional. E essas enxaquecas sempre acompanhava ela nas apresentações, nas gravações, e ela sempre associando a um problema emocional, de acordo com o que estava acontecendo com ela, o problema que ela tinha com a mãe e com esse problema que tinha acontecido desse abuso, que ela não gostava de comentar com ninguém. Poucas pessoas sabiam do que estava acontecendo. Uma das apresentações da Tammy, quem assistiu e gostou muito foi James Brown. Ele viu, ele gostou, ele ficou totalmente seduzido por ela. Essa apresentação foi no Ten Playhouse, na Filadélfia. Logo depois da apresentação, ele conversou com ela e convenceu ela a assinar um contrato com ele. E ela assinou logo de pronto. E eles trabalharam juntos, ficaram em turnê por 9 meses. E nesse tempo, eles acabaram se envolvendo afetivamente. Ele começou a dar presentes para ela, a dar joias, a dar mimos para ela. Só que esse envolvimento tinha que ser por baixo dos panos, porque ela era uma menor de idade. Ela tinha 17 anos e ele tinha quase 30 anos. E os pais não podiam saber, ele escondeu isso dos pais dela. Mas, depois de um tempo, ele começou a se tornar abusivo com ela. Ele começou a praticar violência doméstica com ela. Então, isso acabou sendo descoberto. Por exemplo, numa das apresentações, ele não aceitou que ela não tivesse assistido a apresentação dele toda. Ele bateu nela, ele espancou ela até sangrar. E uma outra vez, ele espancou ela e quebrou os dentes dela. Então esse fato acabou sendo descoberto, os pais fizeram uma intervenção e deram fim a esse namoro. E ela voltou para Filadélfia com a família. E quando eles chegaram em casa, a irmã dela, ela tinha uma irmã que era muito próxima a ela, a Ludi. Elas foi desencaixotando as coisas. E ela viu as roupas da Tammy e ela viu um kimono que o James Brown deu para Tammy. E esse kimono estava todo ensanguentado. E ela perguntou para Tammy: por que você não falou isso? Por que você não contou pra gente antes o que estava acontecendo? E aí levanta-se uma questão que hoje em dia, mesmo com a intervenção das autoridades com relação à violência doméstica, ainda existem muitas mulheres que não falam, que escondem, que têm medo. E na década de 60 não era diferente. Esses casos eram muito maiores do que são hoje. Enfim, a Tammy acabou desistindo. Ela chegou a desistir da carreira musical e se inscreveu, se matriculou na Universidade da Pensilvânia no curso de medicina. Ela começou o curso, ela fez 2 anos, mas ela ainda assim, a veia artística é tão intensa que ela ainda assim continuou se apresentando mesmo na universidade. Ela saiu e fazia as apresentações e saiu em turnê com o Jerry Butler, que convidou ela para fazer uma turnê junto com ele. E ela disse: eu vou com você, mas desde que não prejudique a minha universidade, a minha faculdade, o meu curso. E ela foi em turnê com ele. Após o término do relacionamento com James Brown, a Tammy acabou se envolvendo anos mais tarde com outro relacionamento abusivo também, com David Ruffin, do The Temptations. Eles eram muito parceiros, eles eram amigos, eles eram perdidamente apaixonados um pelo outro, mas a Tammy começou a perceber que ele começou a cometer uma violência doméstica com ela também, novamente. E eles discutiam, as discussões eram realmente acaloradas. Numa dessas situações, ele pegou o capacete da moto e bateu na cabeça dela. Bateu até sangrar. E foi até uma situação que eles começaram, os amigos próximos dela, começaram a achar
que esse problema que ela tinha das enxaquecas foi devido a isso, mas na verdade não foi, porque essas enxaquecas dela, ela já tinha algum tempo e elas só se agravaram no decorrer dos anos, só foi se agravando. E aí achavam até que era um problema emocional, que ela estava passando por um estresse muito grande com relação à carreira dela e com relação a esses problemas emocionais que ela estava passando. Quando a Tammy saiu em turnê com Jerry Butler, ela foi vista nada mais, nada menos por Berry Gordy, o dono da Motown. E ele ficou realmente entusiasmado e encantado com aquela voz daquela diva do soul. Ele conversou com ela e eles assinaram um contrato em 1965. Gordy sugeriu que ela mudasse o nome para Tammy Terrell, que ele diz que soava melhor, soava mais sexy, mais forte, e pediu para que ela fizesse algumas mudanças na aparência física dela. E finalmente, em 1967, ela foi convidada a substituir a Kim Weston como parceira do Marvin Gaye. Eles fizeram 3 álbuns juntos: United, You're All I Need e Easy, entre 67 e 69. Então logo a Tammy começou a experimentar o sucesso, que teve aquele boom na carreira dela, os problemas de saúde também começaram a se agravar. E no dia 14 de outubro de 67, ela estava fazendo uma apresentação com o Marvin e ela desmaiou nos braços dele. E aí ele pegou, levou ela pro camarim, eles levaram ela pro hospital, pro médico, e fizeram vários exames. E aí descobriram que ela tinha um tumor no cérebro, do lado direito. E aí realmente começou só ladeira abaixo. Ela precisou passar por procedimentos cirúrgicos, ela passou por 8 cirurgias e ela ficou debilitada. Em 68 ela precisou sair do hospital, voltar para poder fazer os vocais da música You're All I Need to Get By. Ela voltou, ela fez os vocais mesmo debilitada, ela já estava cega, ela estava usando cadeira de rodas, ela estava sem cabelo e ela estava realmente numa situação debilitada. A primeira cirurgia que ela fez, ela achou que ela tinha sido curada, na verdade, que ela não estava mais sentindo dor, mas aí o tumor dela não foi retirado totalmente e ela precisou passar por esses 7 procedimentos, por outras 7 cirurgias. E no final dessa 8ª cirurgia, ela já não aguentou mais, ela já ficou em coma. Essa última cirurgia da Tammy foi em janeiro de 1970, quando ela entrou em coma e veio a falecer no dia 16 de março do mesmo ano. E deixando um luto imenso no mundo da música. A última aparição dela foi em 69, num show em que o Marvin Gaye estava fazendo no Teatro Apollo. E aí ele começou a cantar a música You're All I Need to Get By, olhando para ela, e ela cantou junto com ele. Ela não tinha muitas condições de cantar, ela estava bem debilitada e isso fez com que a plateia levantasse, aplaudisse e ovacionasse a Tammy Terrell. Eles aplaudiram ela de pé. Foi uma imagem emocionante mesmo. No funeral da Tammy, não teve a presença de ninguém da Motown, só do Marvin Gaye, que a família considerava que era uma amizade genuína, uma amizade realmente perfeita, uma amizade sincera. Segundo informações da irmã dela, a Ludi, a Motown não ajudou em nada nas custas médicas e quando ela estava debilitada, eles ainda forçaram ela a cumprir o contrato e fazer os vocais e as gravações que ela precisava fazer. Então, eles não quiseram ninguém da Motown, eles quiseram apenas o
o Marvin, que era um amigo genuíno da Tammy. O legado da Tammy Terrell é inegável, mas serve também como lembrete das pressões que muitas artistas mulheres sofriam na indústria da música na década de 60. A história da Tammy foi marcada pelo talento, mas também pela tragédia. Ela nos deixou muito cedo, ela tinha só 24 anos, mas o impacto que a voz dela, que a carreira dela, que a história dela deixou no mundo da música jamais será esquecido. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com muito carinho, eu tenho muito prazer em trazer essas informações para vocês, então eu vou pedir para que você curta o vídeo, comente, compartilhe e ajude a gente a difundir o nosso apreço pelo soul, pelo rhythm and blues, pela black music. E me apresenta, curte, comenta. Até o próximo vídeo.